Bom, gente, estamos voltando então no Café com Drink sem pressa hoje, porque eu tô falando aqui com a Michele, que tem um currículo extenso, doutora, jornalista, fundadora, consultora, pesquisadora. E a gente está falando aqui sobre o Desacelera e também sobre esse movimento que a Michele está trazendo para o Brasil, né, que é aí a defesa e a importância da vida sem pressa, né, do bem-estar público, não só individual. Eu vou começar das coisas aí que a gente falou no primeiro bloco. Acabou que você, Michele, hoje é a porta-voz, né? E eu vou fazer um parênteses, você é a porta-voz mulher, né, mãe e nordestina e infelizmente existe, né, um certo preconceito, né, ou uma ideia de que o nordestino gosta só de descansar e tal. Então você é a porta-voz de uma missão, um movimento que primeiramente ou inicialmente é tão oposto ao que é celebrado na nossa sociedade nos dias de hoje. Então eu queria que você falasse dos desafios de ser a porta-voz, carregando aí toda essa bagagem, né? E ser a porta-voz de um movimento que pode, num primeiro momento aí, trazer um preconceito, trazer aí ideias tão erradas, né? E que vai contra inicialmente a tudo que é celebrado na nossa sociedade. Então, é isso. A primeira pergunta, complicadíssima, né? Obrigada pela pergunta. É isso, Thalita. Assim, quando eu comecei lá atrás a falar sobre o movimento slow, sobre o desacelerar, eu fui muito mal compreendida, né? E acho que há 10 anos atrás, parece pouco, mas tem muitas coisas que aconteceram no meio do caminho que fizeram a gente olhar para o tempo, para o cuidado, para a saúde mental de outras formas, né? Mas lá atrás, quando eu comecei a falar sobre desaceleração da vida, tinha esse preconceito. E aí eu tinha que explicar. Falar, gente, não estou falando de ser devagar, não estou falando de ser preguiçoso, né? A gente tem uma cultura histórica aqui no Brasil, uma cultura até escravocrata, né? Enfim, preconceituosa, é, racista, enfim, né? Classista, e que quando a gente fala sobre isso, parece. Todas as vezes eu tinha que fazer um grande parêntese e dizer assim, gente, eu gosto de trabalhar, sou trabalhadora, não estou aqui promovendo o boicote, né? Essas formas de estar no mundo, eu estou só discutindo o que é, o que se tornou, o que foi se tornando o tempo nas nossas vidas ao longo do tempo, né? E como a gente vive a nossa experiência de tempo hoje, né? Acelerada, no automático, no ininterrupto e no anestésico. E o desacelerar, portanto, ele é a gente se perguntar quando a velocidade faz sentido e tá tudo bem, e quando ela não faz sentido, mas a gente está correndo porque a pressa virou a regra. Né? Então, é a gente sair do automático e pensar, é a gente sair do anestésico e sentir, é a gente sair do ininterrupto e parar. Se a gente fizer esses três movimentos e ainda assim a gente escolher a velocidade, é porque a velocidade faz sentido. E aí, assim, entre os exemplos bem concretos que eu costumo dar, na história da pandemia, fazia muito sentido desenvolver rapidamente uma vacina. Então, a velocidade, a tecnologia, o progresso fazem muito sentido nesse contexto, né? Então, vamos lá, vamos ativar e acionar a velocidade nesse caso. Mas muitas vezes no nosso cotidiano, a velocidade não faz o menor sentido e a gente está correndo, não sabe muito, não sabe nem muito bem por quê, né? Apita aqui o celular, eu acho que eu tenho que responder a mensagem na hora, depois eu vou lá e nem me lembro da mensagem que eu mesma mandei, porque eu respondi absolutamente sem pensar naquilo
que eu estava respondendo. Então, sim, eu tinha que explicar muito. Acho que com o tempo, como a agenda da aceleração, a agenda do bem-estar, a agenda da saúde mental foi ganhando terreno, eu tenho que me explicar menos, mas ainda assim, essa crítica, essa coisa, ela foi se sofisticando e às vezes ela vem na forma de ironia. Então, sei lá, mas você tem uma vida super acelerada e está aí promovendo o descanso. Sim, porque não é sobre uma saída individual, né? É sobre, a minha missão é sobre fazer as pessoas compreenderem o quanto isso não é uma questão individualizada, o quanto isso é uma questão social, o quanto a velocidade é uma questão que tem uma dimensão cultural. Não sou eu escolhendo ser rápida ou eu escolhendo estar cansada na vida. Se 10 entre 10 pessoas que você pergunta estão cansadas, exaustas, exauridas, tem alguma coisa que está errada, porque se todo mundo está cansado, é porque tem alguma dimensão desse cansaço que é epidêmica. A gente já está falando de epidemia de cansaço, né? Epidemia de solidão, epidemia de ansiedade. Tudo isso é sintoma de que isso não é uma escolha individual, né? A velocidade não é uma escolha individual. E aí, todas a pesquisa científica que eu mobilizo na minha investigação vem dando conceito, né, para essa percepção. E a tradução, né, você acha que meio que contribui para essa essa atitude que às vezes pode não ser tão bem-vinda a essa missão? Como que você eu, pela sua resposta aqui, eu tô observando que parece também que o tempo ajudou, né? Na hora que o projeto, assim, iniciou, né? E tudo, assim, que foi acontecendo, os acontecimentos do mundo meio que alertaram aí para abrir para essa discussão, né? Então, assim, isso é eu gostaria de saber se você concorda com isso, se a tradução, né, do termo, como você falou anteriormente, se ela contribui ou não. E além disso, eu também gostaria de saber, assim, quais são as estratégias que você usa para destacar a importância dessa missão, desse movimento, no sentido assim do público, porque também eu vejo que assim, eu vejo que isso é um movimento que acontece no mundo inteiro, dessa coisa de, né, de como é que eu vou falar aqui? De comercialização do bem-estar, que é uma outra corrente que você está não indo contra, mas que você está puxando aí para um além. Vamos colocar que não é uma coisa individual, mas é uma coisa pública. Então, como é que é tudo isso? Assim, esses desafios, quais estratégias você usa para assim defender esse movimento, essa missão diante desses desafios? Maravilhoso. Primeiro, eu acho que é a história da tradução, né? Eu acho que o lento e o devagar não nos ajudam no contexto brasileiro, né? Diferente de outros lugares, por exemplo, você vai para um país como a Itália, que foi onde nasceu o movimento slow, porque o slow food nasceu na Itália, na década de 80. E depois ele é um movimento precursor de todos os outros movimentos slow, né? O movimento slow nasce na Itália, que é um país que valoriza o lento, né? A Itália tem essa coisa do tempo giusto, né? A coisa do dolce far niente, faz parte da cultura italiana. Essa coisa de valorizar, ainda que gente não me entendam mal, óbvio que a Itália está no mundo e que lá a gente também vive num contexto de produtividade tóxica, etc. Mas eu estou dizendo, diferente daqui, que tem uma cultura escravocrata, que a gente tinha a lei da vadiagem, né? Imagina, uma lei que mandava prender quem estava vadiando na rua. Tipo, essa história é muito diferente da história de um país que valoriza o parar, o ócio, né? É lá também que nasce, então, a história do ócio criativo. Então, é um país que tem uma relação com o ócio diferente do nosso.
né? Então, o lento e o devagar são traduções que não ajudam o movimento slow no Brasil. Por isso que eu comecei a chamar de sem pressa e brigo por essa tradução, ainda que ela venha numa negação, né? É o sem, e não Uhum. numa afirmação do lento ou do devagar, porque tem uma má compreensão do lento ou do devagar, como se a gente estivesse advogando um lugar de vadiagem, e que eu acho maravilhoso, tá? Acho que a gente tem que vadiar mesmo, mas a briga é mais difícil quando a gente coloca no nível do discurso com palavras, né, que estão associadas culturalmente a esse tipo de coisa. Então, eu acho que num mundo que valoriza a produtividade, valoriza o ágil, valoriza, né, essa coisa de você estar sempre, o tempo todo, né, se submetendo a essa dinâmica da velocidade, da produção, da produtividade, essas palavras não nos ajudam, né? Então, eu tenho feito a escolha do sem pressa porque eu acho que ajuda mais. Depois, do ponto de vista das estratégias, o que que eu faço, né, tanto como pessoa como quanto instituto e aí com parcerias, né? Tem uma coisa da produção de conhecimento. Então, o tempo todo eu estou fazendo pesquisa e estou alimentando a pesquisa pela prática e a prática pela pesquisa. Não é à toa que cada dia sem pressa, ao longo desses anos, foi ganhando novos contornos, né? Ele nasce como um dia de pausa, e aí ele vai ganhando essa dimensão de um dia para democratizar o acesso ao cuidado, ao bem-estar e à saúde mental. Esse caminho, ele é um caminho de diálogo com a pesquisa e a produção do conhecimento, né? Que é quando a gente vai vendo que é insuficiente a ideia de desfrutar de bem-estar para um contexto de desigualdade. Depois tem uma coisa de uma escolha, que é sentada na contradição, que é Uhum. espalhar esses conteúdos nas redes sociais. Então, eu faço uma escolha de fazer uma produção de conteúdo slow. Então, eu posto quando dá, eu posto quando eu tenho uma ideia, eu não fico me submetendo ali. Eu tenho até, junto com uma outra pesquisadora, a professora Isaf Karaui, da USP, nós temos uma pesquisa sobre exaustão algorítmica, que é uma pesquisa sobre a exaustão dos trabalhadores de plataforma, especialmente os trabalhadores produtores de conteúdo, né, os influenciadores. Então, assim, não, eu falo que eu sou uma desinfluenciadora. Eu sou uma pessoa que está nas redes por uma escolha, de que é nas redes hoje que se dá essa capacidade de espraiamento das ideias. Então, é uma escolha que eu tenho consciência de que ela é uma contradição, mas ela é melhor do que a escolha de não estar nas redes para quem precisa difundir as suas ideias, para quem precisa conversar com as pessoas, enfim, né? E espalhar o que está produzindo, especialmente num caráter de divulgação científica, né? Tem essa história de fazer os cursos, as formações, as mentorias, então, né, cursos, palestras, tanto para pessoas, indivíduos, quanto para grupos e dentro de empresas e organizações. Que eu também ajudo empresas e organizações que estão a fim de construir políticas de bem-estar para cuidar de seus colaboradores. Agora, no Brasil, vai ser obrigatório, que a NR1 vai obrigar todo mundo a desenvolver plano de ação, né, para a saúde Legal. mental, para cuidar dos seus colaboradores. Mas já tem pelo menos uns 3, 4 anos que eu atuo dentro de organizações e empresas que querem começar a promover transformações culturais para cuidar melhor, das pessoas colaboradoras dentro desses espaços. E também tem uma atuação no fomento à política pública. Então, quando tem consulta pública, quando tem audiência pública, quando tem consulta sobre políticas, eu procuro, de alguma forma, incidir para que essas políticas de cuidado, política de saúde mental, políticas relacionadas às tecnologias e ao letramento digital, que tudo isso tenha essa dimensão do tempo colocada ali de alguma forma, né? Política de trabalho. Enfim, então, essas são as estratégias do ponto de vista do que eu coloco como pesquisadora na sociedade. Mas eu diria que tem estratégias mais sutis, né? Que são estratégias afetivas. Então, quando eu faço, por exemplo, essa escolha, é, como professora, né? De nutrir uma determinada qualidade de relações, de fazer uma aula que passa por alguns mecanismos relacionados à alocação de tempo, avaliar os meus alunos num determinado formato, né? Então, essa escolha, para mim, ela está numa camada mais sutil, mas ela também é uma escolha estratégica, né? De enxergar a pedagogia como um caminho de construção de outra qualidade de presença, de relação com o tempo, de relação com o trabalho, né? Com o estudo, com a escola.
Também acho que tem uma camada afetiva no que diz respeito às minhas relações pessoais, a como eu construo comunidade, a como eu, por exemplo, não tenho. Né, assim, eu tenho poucos parentes em São Paulo, então eu aprendi a construir uma rede de apoio que está muito alicerçada nas amizades. Os meus filhos estão acostumados a ficar com as minhas amigas quando eu preciso de ajuda, né? Assim, viver desse jeito, né? Viver de um jeito comunitário em São Paulo é também uma estratégia que passa pela sobrevivência, mas passa por eu acreditar que mudando o meu entorno, eu já estou mudando muita coisa, né? A forma como eu me relaciono com os meus filhos, o que eu costumo ensinar para eles, que são relações humanas, o como eu gostaria que eles se relacionassem com as pessoas, a atenção que eu gosto de dar para eles e que eu gostaria que eles dessem para os outros. Tudo isso eu considero estratégia, que, claro, sempre tem uma dimensão de sobrevivência, mas que são as escolhas. Que é o que eu te falo, né? Que eu tenho consciência de que é um privilégio poder escolher, mas que eu sei que tem gente que poderia escolher e não escolhe. Então, eu faço essas escolhas acreditando que, sabe, a pedrinha quando cai na água e faz um Aham. movimentinho, né? Sei. Eu faço essas escolhas acreditando muito nisso. Mas eu também faço essas escolhonas de, como pesquisadora, produzir conhecimento, fazer divulgação científica, mobilizar os meus alunos de um outro lugar, produzir conteúdo para a rede, produzir conteúdo para incidir em política, porque eu acho que tem essas dimensões, né? Esse micrinho aqui, que eu vou mudando a partir das minhas relações, e o macrão, que só vai mudar mesmo se a gente mudar o grandão, né? Porque aí a gente muda as estruturas. Qual que é mais difícil assim para você? Enfrentar essa ideia de que o bem-estar ele é unicamente individual e não público, ou enfrentar a ideia de que o sem pressa, o desacelerar é igual a preguiça, igual a vadiar, no sentido assim, ruim da palavra, digamos. Qual que é Aham, mais difícil para pejorativo, né? você? Cara, eu acho que é a mesma batalha, porque eu acho que se a gente olhar para isso no movimento pendular, assim, eu acho que o discurso interessado, as pessoas, as empresas, as corporações, né? Enfim, o Vale do Silício, o mercado, enfim, as corporações interessadas em fazer a gente acreditar que ser ágil é ser bom, elas estão tanto interessadas em dizer ser devagar é ruim, quanto em dizer que que se cuidar é responsabilidade só sua. Elas são quase duas faces dessa mesma moedinha, sabe? Que gira Uhum, quando esses interesses estão em jogo. Eu acho que é tudo, na verdade, é o mesmo pacote discursivo, sabe? Que é uhum, esse pacote discursivo do todo mundo tem as mesmas 24 horas, basta você se organizar, que você consegue. Ah, semana que vem. Hoje você está assim, atribulado, mas semana que vem vai melhorar. Ah, basta você comprar um planner que você vai se organizar. Sabe? Tudo isso faz parte do mesmo pacote que faz a gente crer que a gente é responsável pelo nosso próprio bem-estar e mais, que a gente é fracassado se a gente não conseguir aham, descansar. Olha que aham, loucura, né? Então, nossa, eu não dou conta de descansar, eu sou falha, porque eu não consigo uhum, desacelerar. Então, transforma o desacelerar em mais um aspecto de performance, porque ele é uma responsabilidade individual, então ele está na mesma chave da performance, que é uma loucura. uhum, E é o mesmo discurso que faz a gente acreditar que o ser lento é ruim, porque se a pessoa que sai às 5:30 da tarde do trabalho para pegar o filho na escola, essa pessoa nunca vai ser CEO, porque ela não está se esforçando o suficiente. Já aquela que está se matando de trabalhar, ela acha que é um grande status dizer para os colegas que só tem agenda daqui a 2 semanas para um almoço, porque é um status ser super ocupado. Então, tudo isso, toda essa, eu chamo de agenda, né? Eu chamo, na verdade, de currículo oculto, que é um currículo, ele é currículo porque ele é estruturado, né? Ele está estruturado na nossa sociedade. Agora, ele não tem um centro emissor evidente. Ele não é um currículo, por exemplo, como o currículo escolar, que está na escola, está no vestibular, é cobrado, né, no mundo. Ele é um currículo subreptício, ele é um currículo clandestino. Ele está
meio pairando sobre nós, mas ele não está sistematizado num documento. Eu dissequei esses documentos no meu doutorado e por isso que eu chamei de currículo. Ele está posto como currículo, mas ele não está dito, declarado como currículo para a gente, inclusive, poder criticar, estranhar, optar por ele ou não. A gente não opta por ele ou não, a gente simplesmente está ali, ó, peixinho no aquário, mergulhadinho nesse currículo sem nem perceber que ele está ali. Então, a gente quer ser ágil, a gente quer ter sucesso, a gente quer ser feliz, a gente quer, né, entregar tudo. A gente quer entregar tudo. Nossa, eu não estou entregando nada nessa minha relação. Gente, que loucura! A gente quer entregar tudo, a gente quer desempenhar, a gente quer tomar remédio para virar a madrugada para poder entregar um trabalho importante, porque isso é ser top, sendo que a gente está todo mundo adoecido disso. E a Uhum. gente sabe que a gente está adoecido disso. E aí, outra coisa que eu costumo perguntar é o que precisa acontecer para a gente mudar. Porque se todo mundo sabe, mas não tem ninguém fazendo nada sobre isso, a gente virou zumbis da velocidade, né? Assim, tipo, tá todo mundo atuando para esse projeto, sabendo que dá ruim, mas tomando remédio, se anestesiando para continuar, porque é o que é. Então, para mim, soa muito absurdo, assim, sabe? Uhum. E aí eu fico me sentindo aquele carinha do cartaz, o fim está próximo, sabe? Tipo, Sei. falando meio sozinha, anunciando o fim do mundo na Paulista, assim, com um cartazinho, sabe? Galera, pelo amor de Deus, vamos parar. Para de Mas, tomar o Ozempic. gente, mas eu vi que esse carinha agora, ele tá sendo até patrocinado por grandes empresas. Imagina o Vale do Silício te pega. Tá vendo? Nossa, Aqui, você tá ai, falando ai. em pesquisa e tal. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho. Sempre quando eu leio, tô estudando alguma coisa, eu sempre tenho aqueles momentos, sabe? Aí eu Aham. anoto, eu tiro foto do livro, igual. Durante sua pesquisa, quais foram seus momentos assim, para? Quais foram esses momentos Nu assim é pra muito bom. você? Nu é muito mineiro, adoro. Meu companheiro é mineiro, mas ele é paulistano, assim, ele veio muito novinho pra cá, então eu fico vendo o sotaque mineiro, eu falo, oh, delícia. Gente, eu não perco meu É, sotaque, eu falo e no uma das minhas trem. melhores amigas também. É, então, nossa, achei muito gostoso. Enfim, eu acho que quando a gente está num processo de investigação, né, que está realmente aberto para o que. Isso também tem a ver com a mercantilização da universidade, tá? Então, assim, quando a gente Uhum, tem tempo de fazer pesquisa de verdade, a gente consegue fazer boas descobertas de verdade. Porque a universidade hoje em dia também já está submetida a várias normas relacionadas à produtividade que vão, de alguma forma, aprisionando a nossa capacidade de pensar, de uhum, fato, né? Mas acho que quando eu estava fazendo meu pós-doc, uma das coisas que foi um desses momentos foi quando eu pensei que é isso, não era sobre a velocidade, né? É sobre o automático, o anestésico e o ininterrupto, que são as temporalidades que eu estudei, né? Então, assim, o automático, que é o não pensar, o anestésico, que é o não sentir, e o ininterrupto, que é o não parar. Essas três temporalidades reunidas é que fazem a gente ficar nesse. Um dos autores que eu estudo, o Harmut Rosa, chama de frenesi em suspensão. Parece que a gente está num movimento permanente, mas a gente não está em movimento porque a gente não sai do lugar. A gente está só agitado, né? uhum, Parece que a gente está se comunicando, mas é excesso de expressividade, mas não tem comunhão, não tem conexão de fato, né? Então, assim, esse foi um momentinho, sabe, da minha pesquisa ali do pós-doc. E depois, acho que quando eu comecei a falar disso, quando eu juntei tudo isso nessa ideia da crononormatividade, da cronomeritocracia, crononormatividade é um conceito da Elizabeth Freeman. Mas quando eu chamei de cronomeritocracia, a ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, acho que também foi a partir de um pensar espiralado, sabe? Do tipo, eu dei um nome, e aí na hora que eu nomeio isso e dou um recheio para esse nome, que é um conceito, que é uma noção, isso também foi. Aqui tem uma epifania, sabe? E eu acho que tipo, acho que teve outros momentos, né? Quando você encontra um conceito, então, quando eu encontrei o pensamento do Hartmut Rosa, que
que empacota o que é aceleração social do tempo, porque é social. Então, ela não é a aceleração da Michelle, da Thalita do tempo. Não sou eu que sou acelerada, porque a vida inteira eu ouço isso das pessoas. Eu falo rápido, né? E as Fala. pessoas falam, nossa, como você é acelerada, como você é acelerada. Não Aham. sou eu que sou acelerada. Tem uma dimensão de aceleração que sim é minha, é como eu sou, e por isso que esse projeto é biográfico, mas tem uma dimensão aceleratória que é social, que está dada no mundo, que está dada nas estruturas sociais, que está dada nas instituições, e que é invisível, e que a gente não Uhum. consegue pegar com a mão, por isso que é tão difícil de enxergar, e de ver, de reconhecer, e de nomear. E aí essa pesquisa também me traz isso, né? Então, é, quando o Hans chama de sociedade do cansaço, ele fala, não é você que está cansado, é uma sociedade que produz cansaço Uhum. como estratégia de dominação, né? Quando o Jonathan Crary fala regime temporal 24/7, não é você que está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mundo é assim. Isso é um regime temporal. Então, tudo isso vai trazendo, né, um estofo para eu pensar do ponto de vista de todas aquelas estratégiazinhas que eu te listei. E para eu trazer isso para o meu cotidiano e falar, não, pera, eu falo que o desacelerar é o botãozinho do não, pera, né? Não, pera, preciso responder essa mensagem agora ou olhar para o meu filho é mais importante nesse momento? Não, pera, às vezes é mais importante responder a mensagem. Aí meus filhos falam assim, mamãe, você está olhando celular? Não, não, não. Eu falo, gente, preciso, estou trabalhando. E é isso, sabe? É quando é e quando não é. E quando não é, e a gente está sendo, porque a pressa é a regra. Então, eu converso sobre isso com eles também, né? Então, mamãe, você acelerando o áudio? Não, filho, agora foi importante acelerar, mas eu não deixo meu áudio no padrão vezes dois, né? Uhum. Então, é isso, é a gente falar, não, pera, precisa ser assim? Ou eu estou agindo porque eu estou no automático, ininterrupto, anestésico, né? Então, acho que esses alinhavos foram alguns dos momentos que eu acho que eu posso te relatar como uns momentos de descoberta e que são tanto momentos da minha prática quanto momentos que foram de alguma forma iluminados pela pesquisa, né, teórica que eu faço sobre isso. Uhum. Você falou que durante ali um dia sem pressa que você fez em São Paulo, teve relato das pessoas falando tanto que foi benéfico para elas e tal, que às vezes a pessoa nem nunca recebeu uma massagem. Você tem algum controle, algum estudo sobre o efeito disso a longo prazo, o efeito do um dia sem pressa nos participantes, ou você pretende fazer essa observação? Como é que é aí essa observação das consequências da participação do um dia sem pressa na vida aí dos participantes? Nossa, isso seria maravilhoso, né? O máximo que eu tenho é um número que os parceiros me passaram, que a gente já fez com a Unibis, já fez com o Sesc. O máximo que eu tenho é o número de pessoas que frequentaram os dias sem pressa. Mas eu não tenho controle de público. Acho que essa é uma deficiência mesmo das coisas que a gente faz por falta de fôlego, de estrutura, né? A gente não tem o contato dessas pessoas, a gente não consegue chegar nelas de novo, a não ser que a gente fizesse uma pesquisa aberta e postasse nas redes e confiasse, né? Do tipo, ó, se você esteve em um dos dias sem pressa, responda. Mas eu não tenho essa coleta de dados, não tenho essa coleta de informação. Eu tenho esse relato muito quali, que é um relato de pessoas que chegaram para mim Aham, nesses eventos e relataram essas transformações muito imediatas, né? Mas aham. seria interessantíssimo pegar uma iniciação científica ou um mestrado e pesquisar o efeito a longo prazo das pessoas que entraram em contato ou com os dias sem pressa, ou com o De discurso, um dia ou com sem uma tela. palestra, ou com um curso. Acho que isso é um jeito de medir o que o povo chama por aí de impacto, né? Isso E é que eu bem meço muito pouco, interessante. porque no fundo eu brigo um pouco com essa lógica do impacto medido por número, né? Porque eu acho que essa lógica também está aprisionando o tanto de apoio financeiro que poderia vir para organizações como o Instituto Desacelera. E quando a pessoa pergunta assim, quantas pessoas você já impactou?
Aí eu falo, ah, gente, 1.500, 2.000 a cada dia sem pressa que eu realizo, mais as, sei lá, 20.000 que eu tenho seguidoras nas redes sociais, eu tenho esse número para te entregar, né? E as pessoas querem assim, não, eu quero saber quantos beneficiados, nananás. Eu falo, isso daí vou ficar te devendo. Porque também não é algo que eu gosto de nutrir no mundo, sabe? Eu não Aham, acho que aham, uma organização da sociedade civil merece ou não merece apoio financeiro filantrópico ou de parceria ou de convênio pelo número de pessoas que ela impacta contadas desse jeito, sabe? Isso é uhum, uma coisa que eu entendo. tento brigar também, porque é essa lógica mercadológica da métrica e do número querendo se aplicar também ao mundo do social, sabe? Então, Uhum, eu também resisto um pouco, mas eu sei que isso prejudica um pouco essa coisa do que eu conto sobre, né? Tudo. Ah, você já realizou 8 dias sem pressa. E aí? Bom, e aí é isso. Eu Tá no mundo. pensei, desculpa te interromper, mas eu pensei mais Imagina, no estamos sentido conversando. assim, de como, às vezes, sei lá, o projeto, o projeto, o dia, um dia sem pressa pode ser assim, construído no sentido assim, de, sei lá, virar uma chavinha e a pessoa que participar, começar a questionar, entendeu? Olha, nossa, eu Aham, gostei dessa, sei lá, dessa massagem no pé. O que que eu posso fazer para tentar incluir isso no meu dia a dia? Ou então, o que que eu aprendi sim. nesse sentido, sabe? Que eu pensei. Mas eu vou Sim. emendar, e nosso tempo aqui, ó, tá vendo? Esse zoom aqui. Socorro! Gente, nossa, foi mal. Esse zoom aqui. Nossa, eu tô cheia de pergunta. Pera aqui. Ótimo. É, As é, melhores conversas, das melhores conversas, a gente sai cheio de perguntas. exatamente. Olha só, você falou que você implementou em Salvador, BH. Você conseguiu notar alguma diferença de São Paulo, BH, Salvador? Quais foram as diferenças aí, nessas cidades? BH tem só um desejo e uma pessoa lá Ah, com muita vontade de realizar, mas não fizemos dia sem pressa ainda lá. Em Salvador, a gente fez um dia sem pressa, e é isso. Eu dei uma entrevista no jornal local na época, e acho que era isso, era uma briga assim. Bom, se em São Paulo a briga é por fazer parar a cidade que não para, em Salvador tinha uma camada de preconceito para vencer, né? Não, mas aqui em Salvador todo mundo já é devagar. Não precisamos de um desacelera, muito pelo contrário, né? É, ancorados nessa ideia de que lá as pessoas são lentas ou preguiçosas ou culturalmente aceito o devagar, as pessoas estão mais cansadas ainda, né? Então, tinha aham, uma camada de preconceito para a gente vencer lá. Aqui em São Paulo, essa luta é contra a cultura da aceleração e da produtividade tóxica muito estabelecida. E lá teve essa dimensão de preconceito para vencer, como se não precisasse de um dia sem pressa em Salvador, sabe? gente, que Nossa, que interessante. bizarro, um dia sem Aham, pressa, que todo dia aqui é dia sem pressa. E aí a gente teve que fazer desse jeitinho. E, e é isso, eu acho que interessante. tem um tempo, né, para essas iniciativas germinarem e tem que colocar uma energia. E sozinha eu consigo ir muito devagarzinho, o que está tudo bem. Mas se esses parceiros nas cidades tiverem vontade de tocar, eu acredito que em cada cidade a gente vai encarar um desafio que tem a ver com o que é a cultura daquela região relacionada a essas duas dimensões, né? A dimensão do lento e a dimensão do hiperprodutivo, que são os polos, né? É, Uhum, que estão. Porque eu acho que saúde mental ninguém discute mais, né? Tá todo mundo consciente de que a gente está passando por muitos problemas, as pessoas estão se afastando do trabalho, as pessoas estão doentes, as pessoas estão medicadas. Mas quando isso toca essa cultura, né, de glorificar o ocupado ou de dizer preciso descansar, é aqui que está o tabu, né? uhum. Eu acho que dá tempo, mas você vai ter que responder bem Rápido, rapidinho, acelerado. acelerado. Você postou no Instagram que você é parte do membro de diretoria, não tô lembrada, do AB Cyber, né? Isso. E eu queria saber qual que é o papel.
dessa organização para a sociedade brasileira e como que é, essa organização se alinha, né, ao que você defende, a sua missão, ou desacelera ou sem pressa. A ABCIBER ou ABCyber, a ABCIBER é a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Cibercultura. É uma associação, ela não congrega todos, mas ela congrega muitos dos pesquisadores e pesquisadoras que estão em universidades brasileiras pesquisando a partir de uma perspectiva crítica a cultura de plataformas. Então, de algum modo, isso se alinha com o que eu faço, porque na minha linha de pesquisa, que eu olho para as tecnologias, é, eu descobri a velocidade como uma dimensão desse tal de currículo oculto que essas empresas de tecnologia são um dos motores que promovem na nossa vida. Então, de alguma forma, a leitura crítica dessas plataformas, do trabalho que elas têm na nossa vida, da dimensão cultural desses dispositivos tecnológicos, de toda a dataficação e plataformização da vida, o olhar, a perspectiva crítica para esse cenário, ela está bem alinhada com o que eu construí como crítica da velocidade, né, nesse campo. A tecnologia, ela é o fio, né, que conduz a minha pesquisa. Então, estar na ABCiber, enfim, primeiro é uma grande honra, né, estar na diretoria da ABCiber, mas de algum modo está alinhado no que diz respeito à crítica da vida plataformizada e a tudo que a hipercomunicação causa, né, de excesso, de desinformação, de necessidade de regulação. Então, essa discussão está toda acomodada de alguma forma nas pesquisas que estão reunidas ali, nos pesquisadores e pesquisadoras que integram essa associação. É, Respondi rápido, hein? falou, eu vou tentar incluir aqui uma rápida. Você tem quase 3 minutos, 2 minutos e quarenta e Olha que cinco. sucesso. Além dos meninos, dos seus filhos, que eu imagino que eles seriam aí sua resposta inicial, quem te inspira a continuar aí nessa luta, né? Porque é uma luta. Então, quem te inspira? Nossa, gente, eu acho que tem uma coisa de todos os parceiros e parceiras da rede serem muito meu lugar de ancoragem, assim, né, pessoas que eu vou encontrando nessa caminhada e que me levam a fazer junto, né, tem os meninos, óbvio, e tem, acho que as minhas relações cotidianas, as minhas relações afetivas, amorosas, enfim, que me fazem sentir mais viva quando eu sou desse jeitinho, sabe? Aí eu falo, nossa, alguma coisa estou fazendo certo na vida. Então, acho que essas relações mais próximas. E também é muito gostoso quando eu escuto de alunos, assim, às vezes eles não têm a menor ideia do que eu faço, mas eles falam assim, nossa, Pro, você é diferente, sei lá. Sabe? Tem Uhum, alguma coisa em você que, sabe, eles se sentem mais acolhidos, ou eles vêm desabafar comigo, ou eles sentem que tem alguma coisa que eles podem confiar em mim para fazer uma conversa. Aí eu sinto que eu estou oferecendo um campo mais humano, né? Mais afetivamente vincular, assim. Ou então, quando me perguntou assim, você é psicóloga? Ah, eu acho isso o melhor elogio que eu posso receber, porque é sinal de que eu tenho uma escuta, que aquela pessoa reconheceu como aham. atenta, né? Qualificada. Então, acho que essas coisas e pessoas me inspiram, assim. Pares, né? Pares que me inspiram, pessoas que estão no meu ladinho. Achei interessante, assim, minha interpretação aqui também super rápida, que vai muito com o que você falou, né? Quem te inspira é a comunidade, É a minha comunidade, eu não tenho a menor né? dúvida. E sai aí de uma pessoa específica, né? E vai aí para a comunidade. Então vamos Eu fechar acho que isso, aqui. isso também tem a ver com a minha contestação do sentido de sucesso no mundo, porque assim, eu quero ser relevante para as pessoas que são relevantes para mim, eu não quero, sabe? Eu quero estar aqui, tá Aham. bem, né? Gostosinha, quentinha e me sentindo amparada e ancorada entre essas pessoas. Ótimo. Olha só, nós vamos ter que terminar aqui. Eu vou te Nossa, propor pô. um outro, porque eu tenho mais umas coisinhas para perguntar, então vou fechar aqui Tá bom, agora, tá? tá bom.